Olá, pessoal. Eu sou a Gisele, líder local do Dia Mundial da Criatividade 2022 em Suzano. E vamos entrevistar aqui o Marcelo Barbosa. E olha só, vamos contar. Psicanalista, pedagogo, jornalista, radialista e escritor. Isso tudo em um homem só. Seja muito bem-vindo, Marcelo, e obrigada por aceitar fazer parte, né, do nosso evento e fazer acontecer o nosso Dia Mundial da Criatividade. E conta pra gente também, né, por que a literatura como expansão de si? Obrigado, Gi. Eu que agradeço. Uma grande honra poder participar aqui do Dia Mundial da Criatividade e poder fortalecer a temática, né? Bem, por que a literatura como expansão do homem? A expansão de si. É interessante porque eu vou iniciar essa reflexão por conta do meu filho de 5 anos, as crianças, né, representando as crianças aí que são super criativas. Né? Eu sou escritor desse livro, Favela no Divã. Né, super livro, galera. Super livro. Recém-lançado aí, e a obra foi aprovada na Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e agora eu estou nas atividades, nas ações que envolvem esse trabalho literário. E aí eu recebi uma caixa de livros, né, por causa dos eventos que eu venho participando. Aí o meu filho, o Arthur, de 5 anos, estava me ajudando a carregar, a gente estava alocando aqui em casa. E aí veio a nossa gatinha, o nome dela é Nina. E aí a Nina começou a ficar em cima dos livros. Tava lá, tal. Depois ela foi pra caixa, né? Que é o que ela queria. Claro, gatos. Mas aí o que aconteceu? Aí veio o meu filhinho, porque eu tava ensinando ele a falar o nome do livro e tal. E aí ele, papai, a Nina tá em cima do livro Favela no Divã. Ela não quer sair, ela não quer ler. Ela não quer ler o livro. Enfim, ele ficou martelando muito isso, né? O meu filho mais velho, Vinícius, tem 7 anos, ele já começa a folhear um pouco e tal. Mas eu achei interessante que ele ficou assim, a gatinha não quer ler o seu livro, papai. A gata não quer, ela tá em cima dele, tava arranhando. E aí, é muito interessante, porque assim, se a gente filosofar um pouco sobre essa questão do reino animal, né? Então, talvez o que ele queria me dizer em outras palavras o gato tá lá e ele não vai ler, porque ele não é racional. Né? Ele é instinto, né? Não faz parte da natureza dele consumir esse conteúdo. Ele vai ficar arranhando, rasgando, vai dormir em cima, mas não vai consumir. Só que aí, assim, Gisele, quando a gente olha para o ser humano, ele tem essa capacidade, né, de alfabetização, apesar que no Brasil, né, a gente tem um grande déficit, mas naturalmente o ser humano ele tem algo nele que faz consumir, que faz querer leitura, né? Então, se a gente faz uma linha histórica da humanidade, os livros foram a primeira forma, não a primeira, mas uma das principais formas assim de expressão, né? A carta, né? Todo esse período aí. Então, quando eu faço esse paralelo, o que eu identifico? Que nós precisamos ser despertados para a leitura. Então, se um animal racional não vai ler, obviamente, como brincou meu filhinho, me despertou isso. Então, por que o ser humano não lê um livro? Né? Por exemplo, vou apresentar algumas estatísticas aqui que me provocaram muito. A primeira, eu sou uma delas, né? A Gisele falou aí das minhas formações. Eu repeti 2 anos a 8ª série. Eu fui um péssimo aluno, eu peço desculpa para as minhas professoras e os meus professores. Esperamos que eles estejam assistindo isso. Sim. E aí, assim, e é interessante porque eu não valorizava o estudo.
Eu tive uma outra experiência recente, né? Eu estou atuando aí no novo ensino médio que está sendo implantado nas escolas públicas. E eu tô, assim, frustrado, porque as diversas turmas que eu venho atendendo não têm um perfil do programa, né, de um ensino técnico, mas não somente isso, assim, são alunos que você entra na sala de aula, ele não sai do celular, do fone, fica jogando baralho, dominó, ele não entende. E isso tem muito a ver e tem muito em comum com a vida dele em relação à leitura. Igual, vou dar outro dado aqui que também me incomodou muito. Quando eu lancei meu livro, Gisele, Favela no Divã, eu comecei a contar. Bem, eu tenho quase 250 parentes aí. Tios, tias, primos de primeiro, segundo. A gente vai contar com a família, né? Foi, não, já tem essa parentela aí. Beleza, marquei aqui, ó, 200 e pouco. Tudo bem. Gisele, de toda a minha parentela, só uma tia minha, a tia Deusalina, é o nome dela, que comprou meu livro, me avisou que comprou e falou, meu filho, ela me chama de meu filho, comprei o seu livro, que coisa maravilhosa, parabéns, nossa, a nossa família não tem isso. Ela foi a única que entendeu. Aí eu me senti também frustrado, eu falei, bem, vou correr para meus amigos. Eu tenho quase 3 mil amigos. 3 mil amigos? Lá, segundo o Facebook. Vai vender o livro a rodo. Segundo o Facebook. Pois é, Gisele. Dos meus 3 mil amigos, 50 e poucos compraram o meu livro. E quem comprou meu livro, então? Pessoas que eu nem conheço, as pessoas que se identificam com a temática. Mas, assim, eu fiz essa analogia porque quando eu olho para os meus próximos, né, para minha família, para os meus parentes, para os meus amigos, os colegas, eu não identifiquei essa sede da leitura, essa curiosidade. Né? Não tem. Não entendeu, não apareceu. E por isso que a literatura como essência de si é exatamente isso, porque assim, precisa ser despertado. Por exemplo, eu tenho alguns outros dados aqui, um levantamento da Retratos da Leitura, é uma pesquisa que foi realizada no ano passado, coordenada pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural. Por exemplo, olha lá, nessa época, apontava muito dados ruins, e o principal é que diminuiu de 56% para 52% o número de leitores no Brasil. A pesquisa avaliou aí o nível Brasil. Estamos regredindo, então, na leitura. Regredindo. A pesquisa entende o leitor como alguém que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos 3 meses anterior ao levantamento. Então, assim, Gisele, por esses dados aqui, então, se 56% da população brasileira que lia livro diminuiu para 52%, quer dizer, metade da população faz o quê, então? O que está fazendo da vida? Ainda de acordo com os dados da pesquisa Retrato da Leitura, quem não lia deu os seguintes motivos. Entre os menos significativos, falta de tempo, não gosta, falta de tempo, 34%, não gosta de ler, 28%, não tem paciência, 14%, prefere outras atividades, 8%, tem dificuldade para ler, 6%. No ano passado, 2021, caiu o número de leitores no geral, mas cresceu o número de crianças leitoras entre 5 e 10 anos. Essa foi a única faixa etária que teve um desempenho melhor do que a pesquisa de 2019. Há uma luz no fim do túnel. Há uma luz. Há uma luz no fim do túnel.
E aí, Gi? É muito doido esses números, né? A gente fica imaginando. Falta de tempo. Interessante. É tudo muito relativo, né? Não, e aí assim, então hoje eu consigo ter esse, né, a gente tem um dado científico, uma pesquisa que apresenta essa questão. Então assim, quando eu olho para o meu bairro, para minha rua, para minha cidade, para o meu país, eu vejo muito problema. E se a gente parar para pensar um pouco, essas dificuldades envolvem esse relacionamento com o estudo, com a leitura. Por isso que a leitura como expansão de si é exatamente isso. Todos, né, para quem quiser pesquisar, então parece que de forma a cognição, a estrutura da formação humana, ela tem essa característica com a leitura. Então, com a leitura no papel, no caderno, né, mesmo no digital, ela ainda, por causa da luz, né, existem alguns outros efeitos. Mas essa questão da expressão oral, né, até porque para você ter oralidade, você tem que também ter leitura. Né? Mas é isso. Então, assim, as pessoas precisam ser despertadas. Elas precisam compreender que ler um livro fortalece, desenvolve a ela mesma. Em vários aspectos, né? Em vários aspectos. E aí, se a gente for parar para pensar em criatividade, é uma delas, né? Ela vai, né, desenvolver a criatividade, ela vai desenvolver, de fato, até o autoconhecimento. E aí a gente vê realmente que é uma expansão de si, né? Você consegue compreender através da leitura vários aspectos. E esse dado que você falou, que as pessoas não gostam de ler, é que, na verdade, elas não compreendem que existem várias formas de literatura, de livros, né? Existem vários. E aí elas não conseguem compreender que existem esses tipos, né, de literaturas, para que ela consiga se identificar e, assim, se começar a ter esse hábito, né? Porque até então... Ele quer começar lendo, né, Dom Casmurro. Eu acho que talvez uma pessoa que nunca leu um livro, começar com Dom Casmurro, né, não é interessante. Né? Ou ainda uma Agatha Christie, né? Pega lá qualquer A Noite das Bruxas, por exemplo, que é um livro dela. Sim. É uma leitura, mas é um clássico, né? A mulher arrebentou, mas é uma leitura também diferenciada, é mais clássica, né? Então, se a gente colocar para uma pessoa que nunca ler um livro dela, também vai estranhar, né? E aí realmente vai falar que não gosta, né? Sim. Não, e esse é uma outra questão, porque assim, e quando aqueles que têm algum acesso, existe também esse problema da pessoa ser muito tendenciosa. Por exemplo, então se eu sou religioso, eu vou ler livros religiosos. Então se eu gosto de mangá, eu vou ler mangá, eu vou ler gibi, eu vou ler revista de fofoca. Não tem problema. A questão é que, assim, essa expansão de si, ela envolve essa provocação, esse comparativo. É o para além, né? É você para além. Transpor, né? Exatamente. Então, assim, quando você consegue, fazer mesmo esse ritual, parou, olhou o livro, abriu, leu, fez as suas anotações, né? Tem até um meme aí que eu compartilhei nas minhas redes, que você tem dois tipos de leitores, né? Os que usam marca-texto, né? E os monstros que faz orelhinha aqui no livro. Maltrata os livros. Mas, em geral, é isso. Então, assim, precisa dessa... Então, quando a gente começa a se relacionar com a leitura, você vai começar a expandir. O ser humano tem uma cognição que pede. Quando eu olho para minha época que eu não admirava o estudo, quando eu olho para os meus amigos que têm dificuldade de emprego,
para os problemas da cidade é falta de estudo, é falta de leitura. A gente tem outros dados aí, esse eu não cheguei a separar, mas dos analfabetos funcionais, que são pessoas que até então leem, foram alfabetizadas, mas não sabem interpretar. E é incrível isso, porque principalmente no nosso mundo atual, né, de fake news, de notícias falsas, a gente percebe como vem sendo invocado esse talento, esse dom que todos têm para ser despertado, né? Então, nós somos aquilo que nós lemos e da forma que nós lemos, né? Então, se eu tenho preconceito com algum tipo de leitura, leia sem preconceito para você ver que interessante. Então, Gi, essa é a temática. Então, assim, essa expansão de si envolve todos esses elementos das pessoas que nos acompanham, né? Ou se for ficar acessível para compartilhar depois, enfim. Mas que você precisa pegar um livro e ler. Você precisa começar a se provocar, a ler receita de bolo, ler revista de fofoca, ler horóscopo, ler tudo. Leia. E é incrível que, como a gente observa, de como parece que vai abrindo a mente, né? Parece algo dentro da alma, assim, que vai abrindo. Né? Eu tenho alguns amigos que são advogados. É incrível, né? Porque eles são super técnicos, né? O tom de voz muda, né? Por quê? Porque é uma pessoa que ela tá ali, né? Lendo lei, lendo coisa técnica, ela se torna técnica, né? Aquele tom baixo, né? E é isso. E é isso que a literatura faz, por exemplo. E por isso que é bacana a gente entendendo esse poder, essa expansão. E são essas coisas que nós temos que ir atrás, porque ela é uma ferramenta para a nossa criatividade na vida social, na vida profissional, na vida dos relacionamentos afetivos. Então, assim, é isso que você coloca dentro de você que vai te expandir. Então, por isso, né, relembrando um pouco aí esse início que eu brinquei com o que o meu filhinho trouxe, um animal não vai ler, esse aí não vai ler mesmo. Mas o ser humano pode. Você pode. Pode começar e pode iniciar, pode se apegar a isso. Eu separei aqui 2 poemas. O primeiro é do Monteiro Lobato, que ele fala o seguinte: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. É uma questão aí que envolve essas reflexões. E um outro, esse sim um pouquinho mais poético, Fernando Pessoa, que ele fala o seguinte: que ler é sonhar pela mão de outrem. Então, ler é sonhar pela mão de outra pessoa. Então, não tem como escapar, Gisele. A literatura, ela expande aquele que consome, aquele que se agarra a ela, que agarra aos seus conteúdos, aqueles que naturalmente a pessoa gosta e se identifica por alguma razão, mas aquele que ela vai atrás por curiosidade, por pesquisa, né, por questões comparativas, com material científico. Então, você que nesse ano de 2022 quer fortalecer a sua criatividade, esse é um dos elementos. Né? Compreender a leitura como algo que não tem como desassociar com o seu desenvolvimento humano, intelectual, precisa dessas questões. E tem uma frase aí que fala o seguinte: para você se tornar bom em alguma coisa, você tem que ter 10.000 horas de estudo naquele assunto. Olha só. E olha que tá falando só em ser bom, hein? Imagina para você ser ótimo, excelente. Quer dizer, você vai ler, reler, vai ver o mesmo vídeo e ver outra fonte, pega outro. E é isso. É essa expansão que a gente precisa. Conforme você consumir,
ouvindo a mesma coisa com pessoas diferentes. É incrível como você vai ter essa percepção e esse aumento aí dessa capacidade intelectual. Para fechar, Gisele, tem uma música aí do cantor Seu Jorge, é muito interessante. Eu não vou cantar aqui porque eu não canto muito bem. Mas ó, ele fala o seguinte, é uma música dele que fala o seguinte, ó: seria eu um intelectual, mas eu não tive chance de ter estudado num colégio legal. Muitos me chamam pivete, mas pouco me deram apoio moral. Se eu soubesse, eu não seria um problema social. Essa música do Seu Jorge, eu até me arrepio, assim. Né, para quem depois puder ouvir e tal, porque ele fala de um contexto. Porque assim, por que o Brasil, por que o nosso país, nosso bairro, ele é ruim, né, ele tem muita dificuldade? Porque infelizmente nós somos um país que se perdeu essa expansão da leitura, esse amor, esse reconhecimento, esse entendimento. Por questões históricas várias, né, a gente perdeu. E intencionais também, né? Intencionais, ou de condicionamento mesmo, né? Nós perdemos por várias questões. E é sempre o preto, o pobre, o morador de favela, né? São as pessoas que perderam e muitas vezes não entendem. E por isso que, apesar dessas condições, nós precisamos nós precisamos apalpar aí essa ideia e começar a praticar. Porque uma coisa, eu sou prova viva, Gisele, que você também, eu sei que você leu o meu livro Favela no Divã. Se não fosse o estudo, a curiosidade, o estudo científico, o estudo acadêmico, a leitura de entretenimento, eu não seria o que eu sou hoje. Né? Quando você fala das minhas formações, eu tenho muito orgulho, porque são formações que me fizeram estudar. Porque tudo que eu estudei, eu trabalhei e foi aparecendo várias áreas, né? E é muito interessante, porque no mundo atual, no mundo da Revolução 4.0, né, das tecnologias da coisa, então assim, o homem vai ser trocado pela máquina. Então espera-se que no mínimo ele leia um texto melhor que o narrador do Word. Então é isso. Esse é o nosso desafio. Saber que o ser humano, apesar das suas condições sociais, culturais, ele nasceu, pelo menos isso é muito justo. Todos os seres humanos têm dentro de si um foguinho para o estudo. Você só precisa acender, né? Só precisa pegar. Marcelo, que eu acho que essa estatística aí das crianças, né, na primeira infância, na segunda infância já, né, de 5, que é a fase de alfabetização até 10 anos, vem lendo mais, porque a própria curiosidade faz isso. Se a gente for observar, né, quando eles começam a ler, eles têm curiosidade para ler tudo. Eles podem passar aí 1 hora lendo, e olha que criança, né, é peralta, né? Todo tempo não para. Mas eu observo, inclusive, esses dias, uma sobrinha da minha irmã foi em casa, 9 anos, tá recém-alfabetizada, tá fresquinha, né? E a menina, ela consumiu os livros, que eu tenho muitos livros em casa, ela consumiu, quando ela olhou aquela estante cheia de livros, e ela, tem livro de história? Tem, vamos lá. E ela contou 3 histórias seguidas, né? Então, assim, realmente, o que será que acontece com a gente no meio do caminho que se perde essa curiosidade, né? Sim. O que acontece no meio do caminho que a gente acaba perdendo, né, esse foguinho que você falou, essa paixão pela curiosidade, pelo conhecimento? É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Sim. O que será que acontece com a gente, Marcelo? Olha, eu também.
Eu também estou procurando saber. Não, mas em geral é isso, né? Quando a gente vê estudos do comportamento humano, do condicionamento de comportamentos, da cultura, né? Então, um retrato é esse, é a cultura, né, que nós temos, né, essa cultura escravagista, né? Então, cheia são os reflexos, né? Nós estamos, muitas. Por isso que eventos como esse, do Dia Mundial da Criatividade, né, com esse espaço, onde a gente vai convidar a nossa galera, são formas, é um tempinho que a pessoa para pensar e é esse tempo e é esse evento que vai fazer aí ela saber, olha, por causa da questão X eu me alertei. Então, é esse despertar, a gente precisa despertar essa cognição que todos têm, né? Toda pessoa com a saúde mental em dia, né? com a sua saúde física e mental, ela consegue... eu perdi a palavra, mas eu ia dizer assim, ela consegue compreender... Consegue compreender. Ela vai ter um atrativo. Eu perdi a palavra, que ela era uma palavra bem forte, mas porque nós temos essa capacidade. A gente só precisa entender que sem leitura tem dificuldade de emprego, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldades sociais, e todo mundo tem um intelectual dentro dele. Só precisa encontrar e despertar e cariciar e fazer esse trabalho, né? Que não desperte na dor, né? Na escassez, exato, que é o que exato, infelizmente a gente acaba vendo, né? Que as pessoas elas só despertam nesses momentos, né? Sim, sim. Mas vamos em frente, seguiremos. Somos sonhadores e criativos, né, Marcelo? Isso com certeza. Muito obrigada, viu? Mais uma vez aí pela tua inspiração. São de pessoas inspiradas, inspiradoras, assim como você que nós precisamos. Por mais que a gente tenha aquela dificuldade com os jovens aí hoje em dia, né, na escola, eu acredito que, de uma certa forma, a gente sim está fazendo a nossa parte e que a gente, mesmo que tenha lá os 40 ou 30 alunos dentro de uma sala, a gente vai conseguir plantar, né, aquela sementinha do conhecimento no coração de 1, 2, 3. E aí a gente já está fazendo o nosso trabalho de formiguinha, né? Com certeza, com certeza. E eu tenho certeza que você faz e fará sempre a diferença para todos. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Eu que agradeço, Gia, agradeço muito e participo também com muita honra porque eu sou um fruto da criatividade, de pessoas que ativaram a minha curiosidade, que me mostraram, né? E foi o que você falou. Te inspiraram, muitas vezes, né? Me inspiraram. Muitas vezes de 10 você tem 1, de 20 você tem 2, mas é por aí, né? E foi onde eu consegui, tive tempo de me despertar, né? De ver que realmente dá resultado quando você pega um cronômetro, desliga o celular, fecha a porta do quarto e foca naquelas letrinhas, estuda, você sai diferente, você começa a acender aí essa expansão que todos nós temos, né? Então, mais uma vez, eu que agradeço. Obrigada. Gente, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui participando do nosso Dia Mundial da Criatividade 2022. E eu espero que o Marcelo, assim como ele me inspirou, tenha te inspirado também. Até mais. Tchau, tchau.